À dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto, para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Forte espasmo, retido dos maquinismos em fúria fora e dentro de mim. Por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto. Com um excesso contemporâneo de voz, ó máquinas. Esse foi um trecho de um poema que significa muito para mim, que eu acho que faz muita referência ao momento em que eu cheguei aqui na ECA. Né? É um poema do Fernando Pessoa, do heterônimo Álvaro de Campos, que se deslumbra com a metrópole, com a cidade grande, né? E com toda aquela vida artificial, né? Que a modernidade traz. E eu acho que quando eu cheguei aqui em São Paulo, o que coincidiu com a minha chegada à ECA, me veio à cabeça justamente esse poema, esses versos, e por coincidência eu tive a oportunidade de dizê-los no primeiro trabalho que eu fiz aqui na ECA, né, que foi uma apresentação no meu curso de Comunicação Social, Habilitação em Relações Públicas. Meu pai se chama Eli, né? Eli Borges. Eu sou Júnior. O Eli é a minha bisavó era muito católica, leitora de Bíblia, leitora voraz da Bíblia, e sabia algumas expressões em aramaico. Né? E ela fez a minha avó dar o nome para o meu pai de Eli, né? Eli significa meu Deus, né? Em aramaico, segundo a minha avó, né? O único problema é que às vezes as pessoas pensam que é apelido, né? Por ser um nome muito pequeno, ou às vezes, é de Eliezer, de Eliseu, é de, sei lá, né? Mas eu gosto do meu nome. Ridolf é o sobrenome da minha avó, né? Que meu pai não herdou por ser filho homem, né? E como a minha avó é uma pessoa muito central na minha família, né? Na parte do meu pai, a minha família é bem matriarcal, toda a família, toda a linhagem que a gente conhece de família vem dela. Né? E aí meu pai falou, por que você não resgata o sobrenome dela e coloca Eli Ridolf? E a partir de então eu passei a usar Eli Ridolf, Eli Ridolf, Eli Ridolf. É um nome que eu adotei, eu acho interessante também você escolher o seu nome. Eu estudei num colégio religioso, católico, extremamente rígido, e que me trouxe também coisas boas, mas me trouxe coisas muito complicadas para a minha formação também. Né? Então, uma cultura de disciplina ferrenha, uma cultura inclusive do medo, né? Em que o meu colégio acabou nos inserindo. Eu me lembro de uma cena muito, muito simbólica do meu colégio. Né? A gente estava na fila para esperar para entrar no recreio, e um dos alunos, que estava mais à frente assim, começou a brincar com o outro, né? Coisa de criança que não para. E na mesma hora, passou o padre que dirigia a escola. E o padre falou alguma coisa para o menino, e o menino respondeu para ele. Quando o menino respondeu para ele levantou o rosto do menino e deu um tapa na cara do menino. Estava na 5ª série, isso não me saiu da cabeça, e eu me lembro absolutamente de todos os detalhes. E essa cena é muito simbólica da criação que eu tive no meu colégio, né? Na verdade, eu fazia teatro, comecei teatro na escola, já começava a fazer, né? Eu comecei a fazer mais profissional aos 12 anos de idade. E a minha escola, nesse sentido, foi boa também, porque ela foi um dos celeiros ali que acabou
dando vazão para essa minha vontade que eu tinha de me dedicar especificamente ao teatro, né? E aí, mas eu nunca, até então eu nunca tinha pensado em me dedicar unicamente, né, às artes. E no interior ainda se tem muito aquele pensamento de se fazer profissões ainda muito técnicas, né? Mas eu tinha um pensamento que eu ia fazer teatro como coisa principal na minha vida, mas eu tinha que ter aquele pensamento de que você precisa ter alguma coisa auxiliar, né? A família inteira falando, os amigos falando. Então, eu passei o meu ensino fundamental todo querendo fazer medicina, parte do ensino médio também querendo fazer medicina, mas sempre com aquela vontade de, o teatro, eleger o teatro como coisa mais importante. No ensino médio eu passei a mudar a preferência que eu tinha por medicina e falei que ia fazer engenharia. E aí comecei a estudar para fazer engenharia, já no terceiro ano, e aí passei lá em Itajubá, na Universidade Federal de Itajubá, que era a EFEI, agora é a Unifei, e fiz um mês de engenharia. Tive a minha primeira aula de cálculo. E antes de terminar minha primeira aula de cálculo, eu tive certeza absoluta que era aquilo que eu não queria. E eu falei, eu preciso sair daqui. Voltei, contra a vontade dos meus pais, para Poços. Quando eu li sobre a ECA, lá do interior, né, eu comecei a perceber que talvez a ECA fosse uma escola que desse vazão às vontades que eu tinha. E por quê? Porque ela unia comunicações e artes. Porque ela estava justamente me dando a possibilidade de unir aquilo que eu estava vislumbrando no momento, que era a comunicação, com o desejo e a paixão que eu sempre tive, que foi o teatro, que era o teatro. Então eu falei, quer saber, eu acho que a ECA no que eu devo investir. E aí eu prestei o vestibular. Agora, eu acho que quando eu cheguei aqui, eu fiquei surpreso porque essa minha vontade de unir as duas coisas se confirmou e ainda mais, né, pela possibilidade de união de diversas áreas que a ECA nos dá, que a USP nos dá, na verdade, né. A minha própria vinda para a ECA já foi o que a ECA para mim simboliza em muito, que é a palavra subversão. Na verdade, meu pai não queria que eu viesse para cá, por todo aquele medo que tem, né, no interior da vida na metrópole, da vida em São Paulo, né, em especial, ainda mais em Minas, né, que as coisas nas cidades pequenas tem toda uma mitificação, né, envolvem toda uma mitificação, né. Cidade grande é uma cidade perigosa, uma cidade violenta, uma cidade em que as pessoas não podem andar à noite. Então tudo isso ainda povoa o imaginário daquelas, né, dessas cidadezinhas, e Poços não é diferente. Então o meu pai em especial não queria que eu viesse para cá. Na verdade a minha mãe me deu de forma escondida o dinheiro, né, para que eu pudesse fazer FUVEST, fiz FUVEST escondido, passei escondido, e aí, enfim, quando tudo tinha dado certo, aí sim eu falei que ia vir para cá, ele não quis que eu viesse, enfim. Mas aí eu vim com a minha mãe, e aí me estabeleci nos primeiros meses, e aí ele se dobrou, e hoje adora São Paulo, adora a ECA, enfim. Mas a ECA, ela trouxe para mim uma desconstrução absoluta da minha forma de ver o mundo, né? Tendo uma educação religiosa muito rígida, tendo uma educação familiar também bastante conservadora, estando numa cidade pequena, mineira, que é bem mais tradicional, né? Chegar à ECA foi uma coisa absolutamente desconfortável para mim. Foi muito desconfortável, foi inquietante chegar aqui. Tudo que eu procurava, quando eu cheguei aqui, eu não encontrei nada disso, nada. Tudo que eu procurava, eu não encontrei na ECA. Mas eu encontrei coisas ainda melhores que eu não procurava. E eu digo sempre uma coisa, a ECA nos toca de uma maneira, né, ela nos faz
pertencer a ela de uma maneira tão especial que a gente não é nunca ex-ecano. A gente é ecano e pronto. Uma vez ecano, sempre ecano, eu acho. Não existe a palavra ex-ecano. O Juca foi uma coisa bizarra assim na minha vida, porque eu me lembro que no segundo ano eu estava no meio dessa crise de identidade, né? Já não sabia o que eu ia fazer da minha vida, já os meus deuses tinham morrido por completo, né? As minhas crenças tinham caído por terra. Eu estava naquele momento de total desconstrução. E eu me lembro que eu tive um sonho. Eu tive um sonho com o Juca. Isso faltava uma semana para o segundo Juca. O sonho foi super legal e eu me diverti horrores no Juca. Tinha ido para lá, tinha levado barraca, enfim. E eu acordei desse sonho com uma vontade louca de ir pro Juca. Eu falei, vou pro Juca. E aí vim aqui, eles estavam fechando as vendas. Eu falei, vou pro Juca. E foi a partir desse sonho, desse Juca, que eu comecei a me abrir mais para a ECA, para as pessoas, sabe? E comecei a viver mais a vida universitária da ECA, né? Que é muito particular também. A partir de então, eu fui em todas as... Fui em mais 3 ou 4 Jucas, fui em 4 Jucas depois. E fui em quase todas as festas da ECA. Eu adorei fazer. Foi na verdade, foi a primeira vez que eu tive um contato maior assim com a docência, né? Eu tive um pouco de crise nesse sentido, porque ao mesmo tempo eu me via como aluno e também não como professor. Como professor eu não me via, mas eu não me via só como aluno. Eu me via numa posição meio intermediária, estranha, sabe? E no começo foi complicado também, porque você tem que, de certa maneira, conquistar um pouco os alunos, né? Então, esse relacionamento que se constrói no início, que é fundamental para a construção do conhecimento dos alunos e de quem está ali orientando, para mim foi o desafio maior. Não, fiquei muito honrado, né? Adorei ser chamado. Eu reverencio a ECA, né? Com toda a minha força. Adoro isso daqui. Eu acho que problemas a gente sempre vai ter, né? Sempre. Todas as escolas têm milhões de problemas. Uma escola que tem uma proposta diferente, que é a ECA, que junta comunicações e artes, também vai ter um preço, né, que vai pagar por conta disso, mas que eu acho que é absolutamente pagável em vista dos grandes ganhos que a gente tem. Eu até utilizaria uma metáfora assim para dizer para a pessoa que quer vir para a ECA, né? Venha com o espírito de navegador. Navegador no sentido daquele navegador da época das grandes navegações mesmo, né? Que pega a sua nau, que vai para o mar de maneira absolutamente indefinida, né? Estando sujeito a encontrar grandes monstros marinhos, estando sujeito a cair num abismo sem fim, né? Mas que tem um espírito de inovação e um espírito de transgressão que faz ele continuar navegando ali. Vai descobrir alguma coisa. E essa esperança de descobrir alguma coisa interessante para ele, boa para a vida dele, é que deve ser o espírito dele. As outras coisas a ECA vai dar. Mas eu acho que esse espírito ele precisa ter. Eu tenho muita vontade de dar aula aqui.
Tomara que esse seja um vídeo profético. Tenho muita vontade, eu pretendo dar aula aqui. E quais foram suas impressões? Eu acho ótimo, acho engraçadíssimo. Eu acho carinhoso. Pokémon. Mas me disseram que eu sou um Pokémon evoluído.